Nós estamos seguindo a nossa revista desse período de estudos na nossa EBD, que se refere a Mateus, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Rei. A gente já explicou aqui que cada um dos 4 evangelhos possui um objetivo para um determinado público leitor, não é? Por isso que cada um deles apresenta Jesus de uma maneira distinta. No momento em que esses livros foram selecionados para fazerem parte do que a gente chama de cânon do Novo Testamento, isto é, aqueles 27 livros que se tornaram livros canônicos no Novo Testamento, ou sagrados no Novo Testamento, esses 4 evangelhos, que são representantes de 4 tradições distintas a respeito de Jesus, são colocados ali lado a lado, porque alguns contam alguma coisa que outros não contam, e então eles se completam mutuamente, e há algumas referências também que são únicas, como por exemplo, há coisas que só Lucas conta, há coisas que só João conta. Marcos é o evangelho mais enxuto, porque foi o primeiro, foi mais objetivo, né? Foi assim, um evangelho de muita ação, e mais curto. Os outros evangelhos, Mateus e Lucas, ampliaram o que Marcos havia contado. Como eles são muito semelhantes, eles são chamados de evangelhos sinóticos, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico se refere ao fato de serem vistos do mesmo ponto de vista. Então eles têm uma semelhança muito básica lá entre eles. E, finalmente, lá você tem ainda o 4º evangelho, que é o Evangelho João, que é bem diferente dos outros 3, né? Então, entre esses evangelhos chamados sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, a gente tem Mateus, que abre o Novo Testamento e que é o evangelho que nós estamos percorrendo aqui nas nossas aulas, nesse período em que eu estou substituindo por algum tempo aqui o pastor Hudson, que brevemente vai voltar e trazer o brilhantismo das aulas que normalmente ele costuma oferecer a vocês, tá bem? Mas enquanto ele não pode retornar, a gente vai caminhando aqui. Nós estamos agora nos capítulos 14 e 15 de Mateus. São 2 capítulos que reúnem algumas das ações mais prodigiosas de Jesus. Na aula passada eu tinha dito a vocês que os evangelhos se dividem entre narrativas de episódios como esses, né, dos milagres que Jesus fez, e alguns discursos de Jesus com seus ensinos. O Evangelho de João tem discursos bem maiores, até os diálogos de Jesus com alguns personagens ali são maiores. Os evangelhos sinóticos, mais especialmente Mateus e Lucas, eles também se estendem um pouco mais nos discursos, não é? Marcos é mais concentrado nas ações, Mateus e Lucas estendem um pouco mais os discursos, mas aqui nós chegamos num ponto, depois de termos passado por uma parte de Mateus, que reuniu discursos de Jesus, que a gente chama também de parábolas, sobre o reino de Deus, sobre o conceito do reino de Deus. Agora chegamos aqui numa seleção de ações de Jesus e ações prodigiosas. O Evangelho de João, quando narra o que ele chama de primeiro milagre de Jesus feito no seu ministério, que teria sido naquele casamento de Caná, a transformação de água em vinho, e aí João diz que aquele foi o primeiro milagre operado por Jesus, e João chama de sinal, é a palavra que ele usa. Este foi o primeiro dos sinais que Jesus mostrou aos seus discípulos
A palavra sinal é muito significativa aqui para nós compreendermos o objetivo, o que essas narrativas de milagres querem. Porque as narrativas de milagre, elas não valem pelo milagre em si. Não é o milagre em si que importa, não é aquele prodígio em si que importa. O que importa na narrativa é o que o milagre está ensinando, o que o milagre está anunciando, o que o prodígio está anunciando. Os milagres eram raros, não é? Se você, por exemplo, selecionar todos os milagres que aconteceram na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, final, e separando isso no período histórico em que os acontecimentos bíblicos se deram, você vai ver que eles eram muito pontuais. Muito de vez em quando. Não é? E a mesma coisa aqui. Se você pega todos os sinais feitos por Jesus e separa num período de 3 anos, você também vai perceber que não era uma coisa que acontecia a todo momento e a cada esquina, né? Havia essas situações mais específicas, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que realmente importa na narrativa desses prodígios e milagres é o que Jesus está querendo mostrar com eles. Assim como ele queria mostrar a sua autoridade nos seus ensinos, a maneira como ele falava sobre o reino de Deus, demonstrando a sua autoridade para revelar a vontade do Pai, ele também estava querendo mostrar que estava ali com a autoridade dada pelo Pai, também naquilo que ele fazia. Então, o que ele fazia era feito para fortalecer o que ele dizia. O que ele fazia estava em função do que ele dizia, para que os seus ensinos fossem aceitos, para que a sua autoridade de ensinar fosse aceita. Ele, então, mostrou, através de alguns episódios, algumas coisas bastante prodigiosas, como a gente vai ver aqui nesse momento do Evangelho de Mateus. Mas eu volto a dizer, o que ele fazia estava em função do que ele dizia. Era para clarear, para tornar mais compreensível o que ele dizia e para dar autoridade aos seus ensinos. Aqui a gente tem a reunião de alguns desses elementos prodigiosos e por isso que a lição mostra de maneira mais específica, vocês leram a lição, a gente não está aqui repetindo o que a lição já falou, porque a lição você tem aí com você para você ler, mas o que o autor, de certa forma, quer focalizar é que, para Jesus, o que ele fazia apontava para o que ele dizia, para aclarar seus ensinos, entretanto a multidão ficava fascinada só pelo que ele fazia. E muitos dos seus seguidores buscavam só o que ele fazia. Queriam ver só o espetáculo do prodígio, né? Queriam ver só o espetáculo do milagre. E iam só atrás dos benefícios que podiam ter para si próprios e para seus próprios males físicos, por exemplo, quando se tratava de curas. Então, o autor da lição deixa isso muito claro. Você, naquele grupo de seguidores, você tem aquela percentual de pessoas que estava compreendendo o que ele estava ensinando e que, de certa forma, estava aplicando na sua vida e tendo a sua vida transformada por aquilo que ele estava ensinando. E você tem aquele percentual de curiosos que estava lá apenas para ver o espetáculo. Né? Isso Mateus deixa bem claro, muito especialmente quando Jesus se refere aqui a questão da tradição, dos fariseus e tal. A gente vai mencionar isso daqui a pouquinho, tá bem? Mas nós temos aqui, pelo menos, a seleção de três prodígios que Jesus operou. Temos 2 multiplicações de pães. Você tem aqui a primeira multiplicação, a partir do verso 13, e você tem a segunda multiplicação de pães a partir do verso 29. Então esse é o primeiro
milagre feito por Jesus aqui nesse conjunto, que foi alimentar aquela grande multidão que havia se acomodado, que havia se sentado para ouvi-lo. E aí chega um momento em que, depois de horas ali ouvindo o que ele tem a dizer, conversando com ele, fazendo perguntas, as pessoas estavam com fome, porque haviam se retirado para lugares mais quietos e distantes dos centros. Então as pessoas estavam com fome, não se sabia exatamente onde conseguir comida para tanta gente. Aí a gente tem aquela narrativa que todo mundo conhece do menino, no primeiro milagre, do menino que estava ali com 5 pães e 2 peixes. No segundo milagre, conseguem reunir ali 7 pães e alguns peixes também, que estava com mais alguém ali. Bom, seja como for, tanto dos pães e peixes dos meninos, quanto na segunda multiplicação dos pães e peixes reunidos junto a algumas pessoas que estavam ali, o fato é que aqueles pães e peixes foram multiplicados. E apesar de serem só 5 pães numa multiplicação e 7 na outra, e alguns peixes numa e na outra, aquilo acabou alimentando a grande multidão. Uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas na primeira reunião, uma multidão de aproximadamente 4.000 pessoas na segunda, e todos eles saindo saciados e ainda sobrando cestos de pães e peixes, que os discípulos pegaram lá para eles guardarem, para usarem depois, posteriormente, porque eles iam continuar lá as andanças deles, né, a peregrinação deles. Esse primeiro milagre é bastante significativo nessa narrativa, porque mostra o interesse de Jesus, não só em alimentar a mente, o coração das pessoas, mas também ele muito atento às necessidades mais físicas e, digamos assim, as mais transitórias das pessoas, né? As mais terrenas. Então, o Evangelho ele vem, de certa forma, para responder ao homem na sua integridade. Não é só a alma, não é só a eternidade, é o ser humano como um todo. Não é? O ser humano é um ser integral. Ele é corpo, ele é alma, ele é mente, ele é emoção, ele é sentimentos. Então ele tem sua parte biológica, ele tem a sua parte psicológica, ele tem a sua parte social, tem a sua parte mental, intelectual, tudo faz parte do ser humano. Então o Evangelho se refere ao ser humano como um todo. É muito importante que a gente veja como Jesus se preocupa com isso. A própria oração do Pai Nosso tem lá um pedido específico a isso, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então temos esse primeiro milagre, que é realizado em duas oportunidades, que é o milagre da multiplicação. Depois temos um segundo milagre, ainda nesse capítulo 14, que é o dos discípulos num barco, atravessando o lago da Galileia, não é? Que era chamado de mar, mas não era mar, não era litoral, era ali no centro da Galileia, tinha esse grande mar, que de uma margem você não podia enxergar a outra, então se atravessava de uma margem a outra por algumas horas, e eles fizeram muito essa travessia, né? Jesus e os discípulos percorreram todas aquelas aldeias e pequenos lugarejos e cidades que havia ao redor ali do Lago da Galileia e atravessavam, né, com um barco de um lado para outro. Os primeiros discípulos de Jesus foram pescadores que sabiam muito bem manejar barcos, então não havia nenhuma dificuldade nisso. E nessa narrativa do capítulo 14, acontece uma tempestade, né, um momento em que as ondas se elevam, os ventos fazem com que as ondas se elevem, os discípulos ficam amedrontados com aquela rebeldia das águas, não é? E, de repente, eles veem Jesus Cristo vindo sobre as ondas. A narrativa está a partir do verso 22, do capítulo 14.
Jesus vem sobre as ondas, diz a eles, tende ânimo, sou eu, não temais. Inicialmente eles estranham, né, se assustam, vendo um ser vindo sobre as águas. Jesus então se apresenta, eles o reconhecem. E aí o apóstolo Pedro faz a sua proposta, né? Manda-me ir ter contigo sobre as águas se és tu mesmo. E Jesus diz, então vem. E aí se dá o restante da narrativa que nós conhecemos, né? Pedro começa a andar sobre as águas turbulentas, mas começa a ter medo, começa a afundar, e aí pede para Jesus ajudá-lo. Jesus então estende a sua mão, segura a mão de Pedro, repreende Pedro, né? Por que é que você duvidou? E logo que subiram ao barco, Jesus então cessa, repreende agora os ventos e as ondas, e acontece a bonança, a quietação das águas. A narrativa serve para mostrar não só o poder de Jesus sobre doenças, demônios nos exorcismos, né? Ou multiplicando aqueles pães, mas o poder de Jesus sobre a natureza também, não é? Então a narrativa é para mostrar a sua autoridade também sobre os efeitos naturais. E por fim nós temos um episódio de cura no capítulo 15, a partir do verso 21, que é a mulher que procura Jesus por causa da sua filha, que está doente. É uma mulher de fora, não é uma mulher judia, ela é cananeia, de outras regiões ali. Vamos lembrar que aquilo tudo era Canaã, né? Antes do povo hebreu chegar e se instalar ali. Então havia regiões ainda que eram descendentes desses cananeus, que residiam lá. E era uma mulher cananeia que veio a Jesus das regiões lá de Tiro e Sidom, tendo ouvido falar de Jesus, já a fama de Jesus havia chegado até lá, e veio de lá pedindo a ele. É interessante que ela chama Jesus de filho de Davi, que é a mesma expressão que no Evangelho de Marcos o cego Bartimeu usa para chamar Jesus. Usar a expressão filho de Davi para Jesus significava reconhecer que ele era um continuador do reino davídico, né? Então havia muito com essa expectativa de Jesus instalar um reino que reproduziria a glória do reino davídico. De certa forma, chamar Jesus de filho de Davi era um reconhecimento de que ele era o Messias prometido, aquele que vinha da casa de Davi. Um judeu fazer isso era uma coisa até interessante, mas uma cananeia de fora, uma gentílica, não judia, chamar Jesus de filho de Davi era algo muito notório. Isto é, aquela mulher que não conhecia Moisés, nem os profetas, nem a Torá, estava reconhecendo ali em Jesus o prometido, o que vinha em nome de Deus e que vinha estabelecer o seu reino. E ela pede pela cura da sua filha, né? Inicialmente os discípulos querem despedi-la ali, dispensá-la, mas Jesus resolve atendê-la depois de fazer um teste com a sua fé. Ele inicialmente se nega a atendê-la para ver até que ponto ela mostrava a sua fé e a sua confiança, e ela, de fato, passa esses obstáculos colocados pelo próprio Jesus. Primeiro ele fica em silêncio, depois ele diz que veio primeiro aos filhos da casa de Israel, e essa mulher, cheia de fé, cheia de confiança, responde, não, mas as migalhas que caem da mesa dos senhores também podem ser comidas pelos cachorrinhos, como se ela dissesse, se veio trazer uma grande bênção para Israel, mesmo eu não sendo de Israel, posso ficar com as migalhas e já me basta. Como se ela dissesse, a graça de Deus me basta mesmo que seja só migalhas. Então era uma grande prova de fé, de confiança. Então Jesus não resiste mais a isso, e a filha dela é curada. Essas três narrativas de milagre são importantíssimas
para mostrar aqui não só a autoridade de Jesus para ensinar o que ele ensinava, mas também a maneira como Jesus atendia as pessoas nas suas necessidades, que era uma ilustração muito clara da graça de Deus em favor da redenção do ser humano. No caso de ser uma mulher aqui, é de uma bastante sugestivo, porque nós sabemos o lugar que as mulheres ocupavam ali na sociedade judaica, né? Agora, temos aí, entre essas narrativas, o capítulo 15, a partir do verso 1, do confronto de Jesus com os fariseus e escribas e mestres da lei sobre a tradição. Como eu disse para vocês inicialmente, o que Jesus fez era para dar autoridade ao que ele dizia. E aí, no meio dessas narrativas de milagres, tem lá a controvérsia de Jesus no capítulo 15, em toda a primeira parte do capítulo 15, com os fariseus e mestres da lei, que eram os líderes do judaísmo, e nesse embate sobre a tradição e sobre o evangelho que Jesus traz, você encontra a autoridade de Jesus para ensinar maior que a dos fariseus e escribas. Então a gente termina reenfatizando aquilo que eu havia dito. A maneira como essas narrativas são aqui dispostas para mostrar que aquele que estava ensinando, que estava proclamando o evangelho, que estava anunciando o evangelho, tinha autoridade para fazer. Fazia com autoridade. Uma autoridade maior do que dos mestres da lei e os fariseus. É esse Jesus que tem essa autoridade para ensinar que nos trouxe a mensagem do evangelho e a mensagem da redenção. Que Deus abençoe a sua vida e que esse Senhor que veio nos redimir possa continuar a conduzi-lo e muito especialmente que as palavras do evangelho do Senhor se reproduzam de maneira intensa no seu coração e na sua vida. Um bom domingo, até a próxima aula.